bem, estamos de volta com o nosso Região Gente ao vivo pela Rede Record de televisão e agora são 12 horas e 43 minutos. Vamos conversar com o neurologista e neurocirurgião, Dr. Ubiali. Dr. Ubiali, obrigada pela sua participação em nosso programa. Bom, boa tarde. Boa tarde para você, para todos os seus telespectadores. E nós vamos falar hoje, gente, sobre derrame cerebral. Eu gostaria então que o senhor explicasse para a gente o que causa o derrame cerebral. Bom, basicamente você tem duas causas de derrame cerebral. Você tem o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, ele quase sempre é uma consequência ou de você ter um êmbolo que desgarra do coração e sobe para o cérebro, ou então uma obstrução da artéria, obstrução da artéria por aterosclerose, por uma patologia qualquer. Agora, o hemorrágico, você eventualmente nasce com um aneurisma cerebral. Esse aneurisma se rompe ao longo da sua vida. Apesar de você tê-lo desde pequeno, a fragilidade da artéria só vai romper só numa determinada época da tua vida, geralmente no adulto jovem. Então, qualquer idade? O AVC isquêmico, ele é uma patologia mais comum na pessoa idosa, mas você pode ter AVC até intraútero. Eventualmente uma criança pode nascer com uma paralisia de um lado do corpo e foi um derrame que ela teve intraútero. Mas o mais comum é que você tenha para quem tem patologia cardíaca em qualquer idade, desde que a patologia esteja presente, tipo febre reumática, que dá uma alteração nas válvulas do coração e com isso provoca êmbolos, ou outras patologias cardíacas. Quem não tem, numa idade mais avançada, porque aí vai ter o problema da aterosclerose, o enrijecimento das artérias, a ruptura da placa de artéria, que vai fazer êmbolos e que vai subir para a cabeça. Já o hemorrágico é uma doença do adulto jovem. Ô doutor, uma outra questão. Se eu tenho um momento que eu fico muito nervosa, que eu estou muito ansiosa, isso gera, enfim, um sentimento muito estrondoso, não incontrolável. Isso pode acarretar em algum derrame? Eu posso ter como consequência isso? Olha, se você tiver um emocional que faça com que a tua pressão suba muito, você vai ter uma possibilidade de ter um derrame. Porque a pressão subindo vai romper a artéria e, consequentemente, você terá um derrame. Só uma tensão emocional, ela só vai ter realmente um significado ao longo do tempo, porque ela provoca um maior aumento de depósito de substâncias na parede da artéria, consequentemente diminuindo o fluxo cerebral e provocando aí ao longo do tempo um derrame. E você também pode participar, é só você ligar no 3703-0400. E a primeira pergunta já chega para o senhor, que é da Zilma, aqui da cidade de Franca. Gostaria de saber o que causa aneurisma cerebral e se isso tem cura. E também gostaria de saber quais as pessoas que são propícias a ter esse problema e qual o tratamento. Então, várias questões. Muito bem, Zilma. Na verdade, o aneurisma cerebral é uma patologia congênita. Você nasce com a artéria, mais fraca na parede. E com isso, ao longo do tempo, aquilo vai dilatando e forma como se fosse uma bolinha. Isso é o aneurisma. E vai dilatando até uma determinada época quando ele se rompe. O tratamento é cirúrgico. Eventualmente você pode fazer, dependendo do tamanho do aneurisma e da localização, um cateterismo e fazer uma embolização. Mas isso é exceção. A regra é que você abra a cabeça, coloque um clipe e você fica totalmente curado. Se você descobrir que tem um aneurisma antes dele romper, a chance de você não ter nenhum problema e ficar totalmente curado é de 100%. Quer dizer, você opera e fica absolutamente bem. Se você já rompeu e não teve déficit, você já cai para 80% a chance de você ficar bem. Agora, se já teve déficit, vai diminuindo cada vez mais, até eventualmente você ter um sangramento e esse sangramento levar você ao coma e você nem acordar e você morrer em função disso. Quem tem aneurisma, qualquer pessoa que tiver na família uma história de aneurisma tem que tomar mais cuidado. Se a pessoa é hipertensa, isso facilitaria a ruptura de um aneurisma já pré-existente. Então a pessoa hipertensa também tem que tomar cuidado. Então o aneurisma é um tipo de derrame? A ruptura do aneurisma seria o derrame. O aneurisma seria a malformação do vaso que levaria ao sangramento posterior e, consequentemente, a um derrame chamado hemorrágico. E o derrame pode ter várias consequências no corpo, né? Pode ter, de repente, um derrame na fala,
na feição. Isso realmente procede? Isso procede. Naturalmente, o derrame é o seguinte, depende aonde você teve ou a isquemia, a obstrução da artéria, ou onde teve a ruptura. Os derrames hemorrágicos são muito mais graves do que os isquêmicos. E é sempre o contrário. Se você tiver um derrame, uma isquemia, por exemplo, obstruir uma artéria do lado esquerdo da cabeça, você vai paralisar o lado direito do corpo. E se você, como a fala está na área, no hemisfério cerebral esquerdo, na sua grande maioria, mesmo nos destros, não tem a dominância do lado direito, que usa a mão direita, é sempre do lado esquerdo. Mas mesmo nos canhotos, que para alguns seria do lado direito, a maioria, 70% ainda é do esquerdo. Então, se você tiver um derrame na região da artéria cerebral média do lado esquerdo, você vai ter problema de fala, sempre. Sim. Poderá ter um problema de fala de não entender o que a outra pessoa diz, ou do que falar. Às vezes você entende tudo e não fala, ou uma mistura dos dois. Algumas coisas você entende, outras você não entende, outras você fala ou não fala. Então, se minha mãe teve ou se minha avó teve, eu tenho que tomar cuidado. Com certeza. Hoje a gente valoriza... Genética nenhuma, né? Não, genética direta não, mas você tem uma predisposição familiar. Hoje a gente está valorizando muito isso, seja na epilepsia, seja na depressão, seja no derrame. Famílias em que, mesmo em cardiopatias, tumores de intestino, hoje assim, há realmente uma predisposição familiar. E com os estudos genéticos, com esse projeto Genoma, estão buscando exatamente quais são as características que levam a você ter uma predisposição maior ou não a um determinado tipo de doença. Como então se cuidar para isso não acontecer com você? Olha, basicamente você tem uma vida saudável. Se você é hipertenso, cuidado da sua hipertensão. Não ficar naquela de que eu sei quando a minha pressão sobe. Ninguém sabe quando a pressão sobe. Sabe quando a pressão está num nível tal que já está dando problema. Mas você pode ser hipertenso e nunca ter descoberto que era hipertenso. Então, se na sua família, seu pai, tua mãe, teus irmãos são hipertensos, busca cuidar disso. Tentar eliminar o nível de colesterol do sangue. Como? Evitar frituras, gorduras e procurar usar óleos menos saturados, como soja, girassol, milho. E fazer exercício, né? Hoje a gente sabe que o exercício físico é fundamental na vida, seja na prevenção do AVC, seja na prevenção da depressão, coisas assim que a gente nem imaginava como depressão. Então, caminhada, meia hora a 45 minutos, uma hora e meia por dia, procurar comer frutas e verduras cruas todo dia, isso faz com que haja uma eliminação dos radicais livres e, consequentemente, uma diminuição do depósito de placas de ateroma nas suas artérias. São dados, assim, vida saudável. Ok. Agora nós temos, doutor, uma participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Ana Lúcia? Ana Lúcia, de qual cidade? É Mogi Guaçu. Ok, perto obrigada. de Campinas. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Pode fazer sua pergunta ao doutor Biali. Doutor Biali, boa tarde. Boa tarde. Meus pais são hipertensos, tanto meu pai quanto minha mãe. O meu avô morreu ele teve derrame e o segundo derrame que foi matá-lo. A família do meu pai tem uma história de problemas de coração também. Meus tios morreram de parada cardíaca. Eu tenho 33 anos. A partir de quando eu preciso tomar cuidado, se eu já tenho que tomar algum cuidado, se eu teria pretensão de ter, a minha pressão é normal. Toda vez que eu meço, ela está 12/8. O que o senhor aconselharia para mim? Tá legal, Ana. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Ana, naturalmente você está sendo beneficiada aí pela sorte e não ser hipertensa. Mas você deve manter uma vigilância constante. Com esse histórico todo teu familiar, de pai, mãe, avós, com um problema de hipertensão, você deve levar muito a sério a vigilância da sua pressão. Esse sistema de prevenção todo que eu disse, de uma alimentação saudável, da caminhada, você também não pode deixar de ter. Com essa história tua de cardiopatias e hipertensão, caminhada de manhã, evitar comidas com muita gordura, isso tudo é fundamental. Você é muito jovem, 33 anos, você é uma pessoa muito jovem, mas nada impede que você já faça essa prevenção desde agora e fique vigilante. Eu recomendaria que você fosse vigilante, principalmente em relação à sua pressão. Ok, tá aí, Ana, tá respondido. E você também pode participar, é só você ligar 3703-0400. Outra participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maria das Graças. Qual cidade, Maria? Franca. Ok, obrigada pela sua participação. Pode perguntar.
Eu gostaria de saber do doutor, se ele explicar melhor o que é o AVC, que teve uma tia minha que teve, assim, tia parente do meu marido. E se seria um tipo de derrame, e se o derrame é irreversível, a pessoa pode recuperar, assim, quando perde os movimentos do lado, assim, se a pessoa fazendo fisioterapia, tudo ainda recupera. Ok, boa pergunta, Maria, obrigada. Tá. Maria, excelente a tua pergunta, vou poder explicar algumas coisas a respeito disso. AVC é acidente vascular cerebral, é o mesmo derrame. Derrame é um termo popular, acidente vascular cerebral é um termo mais científico. Então, e a gente costuma abreviar para AVC. Naturalmente, você pode, sim, quando você tem um AVC, vai depender da área que seja cometida e também da consequência de se aquilo foi houve uma destruição muito grande de tecido cerebral ou não. Mas a maioria dos AVCs tem uma boa recuperação, a não ser que pegue uma artéria muito grande, aí a recuperação é mais difícil. Mas se for um ramo pequeno, às vezes dá um edema na hora e a pessoa tem aquela paralisia e recupera. Naturalmente precisa de fisioterapia, precisa de reeducar, precisa de procurar tirar aquela tendência que a pessoa tem de arrastar a perna, pedir para que ela, ao movimentar, que ela preste atenção, porque a gente, quando pequenininho, a gente faz um aprendizado automático da marcha e a partir daí a gente não dá bola mais para isso. A pessoa tem um derrame, ela tem que reaprender a andar, reaprender a movimentar com as mãos e dependendo da área, como a perna é irrigada por uma artéria e a mão por outra, você quase sempre tem uma recuperação ou da mão ou da perna, quase sempre da perna, porque é a artéria cerebral anterior e quem é mais acometida é a artéria cerebral média. Então, tem que fazer a fisioterapia, às vezes demora um ano e meio, e sempre há uma recuperação. Ela pode não ser muito grande, mas pode ser até total. Frequentemente a gente tem pessoas que tiveram derrames, ficaram afásicas, não falavam, e depois elas estão ótimas, estão recuperadas. Reversível, né? Há esperança. Há muita esperança e tem que tomar o cuidado da fisioterapia, da fonoaudiologia, eventualmente precisa de fono para ajudar e principalmente procurar a partir do momento que já teve, tentar prevenir, mas se não consegue prevenir, a partir dali levar muito a sério. Evitar cigarro, que é uma das causas importantes de isquemia cerebral, né? Então, em função disso... Ok, doutor, nós temos outra participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Aparecida. Aparecida de qual cidade? Franca. Ok, obrigada pela sua participação, Aparecida. Pode fazer sua pergunta. Eu queria perguntar para o doutor Ubiali. Eu tenho assim, uma dor de cabeça diariamente quase. É do lado direito, assim, bem na frente assim, da cabeça. E sempre, sabe, sempre tenho. Eu queria saber o que possa ser. Se é uma cefaleia. Você fica nervosa, Ana? Em Aparecida, Oi? perdão. É quando você fica nervosa ou é constante? Não, é constante. Então, normal. Sabe Legal. assim? Tudo bem? Tá ok, obrigada, Muito Aparecida. obrigada a você. Aparecida, muito obrigado por essa pergunta também, porque me lembrou de uma outra coisa. Aneurisma não dói, só dói quando rompe. É muito comum a pessoa ficar com medo, estou com dor de cabeça, eu posso estar com aneurisma. Não. A dor de cabeça não é uma das clínicas do aneurisma. O aneurisma, você não percebe que tem um aneurisma, a não ser quando ele rompe. Aí você tem uma dor de cabeça tremenda, mas é um quadro agudo e a pessoa fica com rigidez de nuca, com sinais meníngeos e etc. Essas são as características, então? Da ruptura do aneurisma. Ah, legal. Agora, no seu caso, é uma hemicrania, uma metade da cabeça que dói, e dói todos os dias. A gente chama isso aí de cefaleia crônica. Cefaleia é uma dor de cabeça crônica, não é uma enxaqueca, porque quando dói metade da cabeça, a gente sempre pensa em enxaqueca. Mas normalmente a enxaqueca, ela tem surtos, vai e volta. Todo dia é muito difícil que seja uma enxaqueca, mas costuma ser uma dor de cabeça tensional, ou mesmo você pode estar tendo um problema na articulação temporomandibular, da ATM, que a gente chama. Como ela pega o trigêmeo, e o trigêmeo ele leva a dor para metade da cabeça, o lado esquerdo ou o lado direito, e pode ser essa a causa do seu problema. Você tem que realmente fazer uma consulta, procurar um médico no sentido de ficar livre da dor. Não faz Qual sentido. especialista, doutora, recomendável para ela? No neurologista mesmo. A gente diz o seguinte, não faz sentido a pessoa ter dor todos os dias. Tem que encontrar uma causa, explicar essa causa e tratar. Hoje, com os recursos que a gente tem, não faz mais sentido a pessoa ter dor de cabeça todos os dias. Doutor, outra participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Marli. Marli, de qual cidade? De Franca. Ok, obrigada pela sua participação, Marli. Pode perguntar. Eu que agradeço.
É o seguinte, eu sinto constantemente não, basicamente uma vez por semana, uma dor muito forte no rumo do olho direito que vai com direção à cabeça. E a dor é tão forte que às vezes eu não consigo nem movimentar com a boca do tanto que dói a cabeça. Tem alguma coisa a ver? Marlene, muito obrigado pela sua participação, e essa pergunta vem mais ou menos em relação ao que eu falei anteriormente. É quase certo que você deva ter um problema de ATM, porque você diz, não consigo nem movimentar a boca. Trava tudo, né? Trava tudo, quer dizer, quando a ATM estimula o trigêmeo, e o trigêmeo tem essa dor retroocular, dói atrás do olho e eventualmente vai até na nuca, sobe, desce e vai até a nuca. É bem provável que o seu problema seja um problema de ATM, tem que ser feito o diagnóstico em relação a isso. Agora, uma vez por semana pode ser uma enxaqueca também. Aí tem que fazer a diferencial e você faz isso através de algumas outras perguntas e também com a consulta em si. E pode, de repente, ser até um problema de vista? Não, um problema de vista, quando você tem dor de cabeça por vista, geralmente você até percebe, porque você vai para a escola e no final do período você está com a vista doendo. Você vai ver uma televisão, no final do período você está com dor de cabeça, aí sim, né? E também tem, na vista, existe também o fator familiar. Se a tua mãe usa óculos, seu pai usa óculos, você fatalmente deverá ter que usar óculos. Com certeza. Doutor, uma outra questão. Ao aparecer, então, os primeiros sintomas, uma dor de cabeça, que nem o senhor comentou agora, que você não consegue nem ficar quieta, dói tudo, o que a pessoa deve fazer? Olha, naturalmente procurar imediatamente o socorro médico, procurar um pronto-socorro. Porque pode aí estar acontecendo o derrame. Pode estar acontecendo e eventualmente a gente até se confunde. Eu me lembro de um caso que a moça chegou e disse assim, olha, a minha amiga me abraçou, a gente estava numa festa e me apertou tanto que eu estou com uma dor de cabeça, deve ter me deslocado a coluna. E a gente olhava, parecia ser uma rigidez de nuca, mas na verdade ela tinha tido um sangramento naquele momento ali de euforia, de apertar, aumentou a pressão dos vasos do sistema venoso, e com aquilo rompeu um vaso, e o diagnóstico foi feito muito depois, porque havia essa história de que poderia ter sido um deslocamento da coluna. Então, dor de cabeça com rigidez de nuca é um sinal meníngeo que pode dar em qualquer infecção meníngea, tipo as bacterianas, mas também pode ser um sangramento e aí tem que ser investigado. Doutor, nossa última participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Leonilda. Leonilda, obrigada pela sua participação. Você fala de qual cidade? É de Franca mesmo. Ok, obrigada. Pode fazer sua pergunta. É que eu tenho um menino de 8 anos e ele é diabético. E quando a taxa de açúcar dele está muito alta, ele não aguenta de dor de cabeça. Eu queria saber do doutor se tem, assim, problema de ficar alto e dar alguma coisa na cabeça. Ok. Tem muito problema. Você não pode, seu menino, se ele é diabético, o diabético tem que tomar o medicamento adequadamente, tem que fazer a dieta adequadamente. É difícil com criança. Criança adora doce, criança adora sair, vai para as festas dos amigos, né? E sempre tem alguém que está modificando essa dieta. Mas é preciso fazer um trabalho de conscientização para o seu menino, porque o diabetes provoca inúmeros problemas, problemas de perda de visão, problemas de acidente vascular cerebral por alteração no sistema de irrigação das artérias, e provoca problemas de perda de atividade no pé. Então, olha, muito cuidado com o seu menino. É trabalhoso, é doloroso ter o diabetes. O diabetes tem algumas pesquisas aí para se usar, ter algumas bactérias e vírus que vão ser colocados, que produzem insulina, e provavelmente vai melhorar muito a vida do diabético. Mas até chegar lá, seu menino tem que ter qualidade de vida, ele tem que estar bem, e é muito importante, principalmente, a dieta para o seu menino. E quando ele tiver essas dores? Tem que investigar, porque, na verdade, se está chegando a ter dor de cabeça porque está aumentando a glicose, é porque não está muito alta, tem que tomar muito cuidado. Alguma coisa estranha tem, né? Uma outra pergunta aqui, doutora, é da Márcia, da cidade de Bocaina. Bocaina também participando conosco. O que causa a perda do movimento do braço direito? A partir do 8º mês de gravidez que começou, e já faz 4 meses que perdi o movimento. O que pode ser? Olha, se for somente a perda do movimento do braço, a gente teria que preocupar com uma lesão muito mais acometendo, se é todo o braço, não parte do braço. Você não está dando essa informação, eu não posso responder com muita precisão, mas se for todo o braço, você tem que pensar em alguma coisa mais periférica, tipo um nervo periférico. Mas você pode ter a perda do movimento por um acidente vascular cerebral mesmo, e ser só o braço. Agora, há uma diferença crucial nisso.
Se for periférico a lesão, o braço fica muito flácido, muito mole. Se for central, ele tende no começo a ficar flácido e mole, mas depois ele vai enrijecendo, ele vai endurecendo. Você está num final de gravidez, vai ter que esperar nascer esse nenê e começar a fazer uma propedêutica disso. Se for periférico, você já pode começar, porque o exame que se faz é eletromiografia e ela não tem nenhum problema para o bebê. Já os outros exames não, aí precisa de fazer arteriografia, ressonância nuclear magnética, aí não tem como fazer agora. É recomendado, tá ok. Doutor, agradeço a sua participação. Muito obrigado. Esses esclarecimentos no programa de hoje, quarta-feira eu espero o senhor novamente. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Para você também, Patrícia. Ok, vamos então retornar a Ribeirão Preto. Não, perdão. Vamos então chamar um breve intervalo e já voltaremos. Ok, estamos de volta com o nosso Região Gente ao vivo pela Rede Record de televisão. E agora são 12 horas e 45 minutos. E nós vamos conversar com o neurologista e neurocirurgião, Dr. Ubiali. Dr. Ubiali, obrigada mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Sempre um prazer estar aqui com você. Dr. Ubiali, vários assuntos a gente está comentando ao longo das suas vindas aqui. Um assunto que foi muito comentado na semana passada foi sobre solitária na cabeça. Então, nós vamos enfocá-lo com maior ênfase. Quando ocorre a solitária na cabeça, o que faz com que aconteça isso? Bom, a solitária na cabeça, Patrícia, é a chamada neurocisticercose, que na verdade é a fase larvária da tênia sóleo. Você, normalmente, quando você faz o uso de um alimento contaminado pelo ovo da solitária, você pode ter ela se alojar ou no cérebro, ou nos músculos, ou nos olhos, provocando inclusive cegueira. E é preciso esclarecer já de pronto uma coisa que o pessoal confunde muito. Todo mundo pensa que pega a solitária da carne de porco. A solitária da carne de porco, né, que você come o porco com canjiquinha, né, aquelas vesículazinhas, aquelas bolinhas que você vê na carne de porco, aquilo dá solitária na barriga, né? E não na cabeça. E não na cabeça. Aquela é a tênia mesmo, é a forma. Normalmente o homem é o hospedeiro definitivo e o porco é o hospedeiro intermediário. Então o porco tem a cisticercose, que é a canjiquinha, e o homem tem, quando tem a solitária, que é a forma adulta. Já quando você come o ovo, tipo assim, contaminação de água em verduras e tal, é que você passa a fazer, enquanto ser humano, a fase intermediária. E aí você vai ter a cisticercose, que pode ser neurocisticercose, se pegar o sistema nervoso. Ou pode pegar os olhos e provocar isso. No sistema cerebral, ela pode estar viva ou morta. Quando ela está viva no sistema nervoso cerebral, ela pode crescer e às vezes é necessário até que a pessoa tenha que fazer uma cirurgia para tirar essa solitária de dentro da cabeça, porque ela pode obstruir a drenagem licórica. Depende. Se for uma cirurgia, tipo uma colocação de uma válvula, ela é uma cirurgia muito simples, não tem problema nenhum. Que você faz uma derivação do líquor, daquele líquido que tem dentro da cabeça, para dentro do peritônio, do abdômen. Mas se for uma cirurgia para tirar o cisticerco, às vezes pode ser uma cirurgia um pouco maior e pode ter risco, sim. Hoje existem medicamentos que matam a solitária enquanto ela está na forma viável e impede que ela se torne calcificada, que é aquela famosa calcificada. Eu tenho calcificação na cabeça. Essa calcificação da solitária ocorre geralmente depois da morte do cisticerco, que dura no cérebro no máximo 3 anos. E aí ele calcifica, mas ele pode provocar como se fosse um curto-circuito dentro do cérebro, provocando crise convulsiva. Então eu ia te perguntar isso, quais os sintomas então? Então, na forma em que ela está viável, o sintoma é dor de cabeça. A pessoa tem muita dor de cabeça, tem vômitos, pode ficar um pouco confusa, dependendo de onde está e o tamanho, a compressão que ela está exercendo no cérebro. Já na forma calcificada, o sintoma é crise convulsiva. Então a pessoa tem desmaios mesmos frequentes e precisa tomar anticonvulsivante. E ela vai ter isso para sempre mesmo com o tratamento? A calcificação é para sempre. Uma vez calcificada, ela fica para sempre. Mas o que não significa que ela vai ter que tomar o medicamento por toda a vida.
Eventualmente a calcificação nem dá sintoma. É muito comum você atender um paciente que teve um acidente, sofre um traumatismo crânioencefálico, e em cima desse traumatismo a pessoa vai tendo dor de cabeça e procura o médico. Você faz uma tomografia, ou você faz um raio-x de crânio e você tem muitas calcificações. São calcificações muito pequenininhas, mas assim, forrado. E pode não ter crise. Outros com pequenas áreas já dão crises convulsivas importantes. Ok, doutor, nós temos agora uma participação ao vivo e você também pode ligar ligando no 37030400. Estamos conversando com o Dr. Ubiali, que é neurocirurgião e neurologista. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Fátima. Fátima de qual cidade? De Franca. De Franca. Fátima, obrigada pela sua participação em nosso programa. Pode fazer sua pergunta. Ô, doutor, eu queria saber, o meu marido tem diabetes, ele toma insulina e ele sente muita coisa ruim na cabeça. Se a insulina faz isso, parece que ele fica assim meio desequilibrado, esquece as coisas. Tá, ok, obrigada. Beth, na verdade a insulina em si não. A insulina é um produto absolutamente normal do organismo e que você não tem, você está só substituindo alguma coisa que o pâncreas do seu marido não está produzindo pela insulina injetável. O que pode estar acontecendo é que, como a insulina, durante o dia que o seu pâncreas está produzindo a insulina normal do organismo, ele produz na medida que é necessário. Há um controle pela hipófise, há um mecanismo todo complexo de controle. Uma coisa controla a outra. Já quando você toma a insulina, apesar da liberação ser programada, que a gente fala, mas não é quando precisa, é o tempo todo. E ele pode não estar fazendo uma alimentação adequada, porque o diabético ele tem que fazer um regime extremamente rigoroso. Ao mesmo tempo que ele não pode ficar sem comer, ele não pode comer muito, não pode comer muitas coisas, como você já sabe, já foi orientado pelo médico do seu marido. Mas se ele ficar um tempo sem comer, isso vai atrapalhar. Agora, enquanto ele está com a cabeça ruim, ter tontura, você tem que lembrar que o diabetes pode realmente pegar o sistema labiríntico da pessoa. E se pegar o sistema labiríntico do teu marido, que pode ser o caso dele, tanto o aumento da glicose pode fazer isso, como também uma lesão do próprio nervo, porque todo mundo que tem diabetes apresenta uma patologia chamada neuropatia diabética, que é muito comum porque a pessoa perceber nas pernas, porque dá muita dor nas pernas. Aquela pessoa que está sempre com dor nas pernas e tal. Mas essa neuropatia, que inclusive tem que ser tratada, porque senão a pessoa fica com essa dor permanentemente, pode também pegar o oitavo par, que é o nervo responsável por esse equilíbrio e a cabeça ficar ruim. Mas não é o medicamento em si, é o controle global dele que tem que ser melhorado, tem que ser falado com o médico dele nesse sentido. Ok. Outra participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Elaine. Elaine, de qual cidade? De Franca. Elaine, obrigada pela sua participação. Pode fazer sua pergunta, doutor Biali. Eu tenho uma dor de cabeça que ela dá no fundo dos olhos, né? E de um lado só. Eu queria saber o que pode ser, se pode ser algum problema de vistas, porque eu já uso óculos. E às vezes dói as duas vistas bem no fundo do olho. Aí eu queria saber o que pode ser, tá? Ok, Elaine, naturalmente pode ser sim um problema dos seus óculos não estar adequados, tanto para mais ou para menos, porque ao longo do tempo há uma mudança, é por isso que periodicamente você terá que fazer uma consulta oftalmológica para atualizar isso. Mas outras dores de cabeça que não estão relacionadas com a visão em si, chamada, por exemplo, a cefaleia oftálmica, que são dores provocadas por um tipo de enxaqueca que provoca essa dor no fundo do olho. Existe também uma dor que é também chamada cefaleia cervicogênica, que é causada por uma alteração no nervo chamado occipital maior, que é um nervo aqui na nuca, que vem e provoca também uma dor atrás do olho. Não dá para te falar isso, mas eu acho que você deve fazer uma revisão dos seus óculos, ver se eles estão adequados. Se estiverem adequados, aí sim procurar um neurologista para ele fazer com que você se medique e não tenha essa dor, porque... Alguma coisa estranha tem, né, doutor? Com certeza, é extremamente desconfortável ter uma dor no fundo do olho, né? Ok, outra participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Silvia. Silvia, de qual cidade? Batatais. Ok, obrigada pela sua participação, Silvia. Pode fazer sua pergunta, doutor Biali. Eu quero fazer duas perguntas. Claro. Uma é que foi receitado para mim fluoxetina
e mais um remédio para acompanhar, né, para emagrecer. Daí, se eu posso tomar só a fluoxetina sozinha, e outra pergunta, se eu posso suspender o tratamento uma vez por semana para ir em festa, tomar cerveja, se pode. Tá ok. Silvia, você está com um problema aí, porque se tomar cerveja e emagrecer, duas coisas mais ou menos incompatíveis. É melhor você mudar para o vinho, uma bebida mais que não engorde tanto. Uma dica para você, a cerveja, né? Mas olha, Silvia, não adianta você parar uma vez por semana de tomar fluoxetina para você beber. É melhor que você beba tomando a fluoxetina, porque a fluoxetina fica no seu organismo no mínimo 72 horas. Então, se você parar agora, ele ainda vai estar no teu organismo 72 horas. Então, é preciso que você se preocupe quanto a emagrecer com a fluoxetina. Olha, também é um outro problema. Ela te emagrece muito e bastante, ela ajuda bastante, mas no início. Depois de um certo tempo, ela não ajuda e pode até ter um efeito contrário. Então, você deverá tomar fluoxetina por um período relativamente curto, conseguir o seu objetivo e manter o seu corpo, o seu emagrecimento com exercícios, com dieta. Uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar, com certeza. Porque só na medicação vai ser difícil para a Silvia conseguir isso. E não adianta, isso não, mas não tem problema, se você beber relativamente pouco, não for, porque vai aumentar o efeito da bebida. Então, senão ela vai estar numa festa lá, bebe um pouquinho mais e vai fazer um escândalo lá, porque bebeu um pouquinho mais. Então, prestar atenção nisso. Não é que está impedido de beber, é beber com maior moderação, dando mais tempo na quantidade de bebida. Ok. Tem uma outra pergunta aqui para o senhor chegando, é da Ana Maria, aqui da cidade de Franca. Minha filha, desde pequena, tem dores de cabeça, de latejar no alto da cabeça. Não pode nem pisar no chão. Fica com os olhos inchados, como se tivesse sido picada por uma abelha. E seu rosto também incha, e esse inchaço dura às vezes o dia todo e a dor também. Já levei ao médico e o mesmo pediu mapeamento, porém não posso pagar. A rede pública não faz, somente tomografia. Mas a médica insiste que tem que ser feito o mapeamento. O senhor acha que eu devo fazê-lo mesmo? Olha, é uma pergunta complicada para eu responder, mas eu digo para você o seguinte, olha, dor de cabeça que tem edema na face, você tem que excluir primeiro um processo inflamatório, que possa se repetir, tipo uma sinusite mesmo. Mas o que é mais importante aí, que eu vejo, nesse caso especificamente, eu não estaria tão preocupado com o mapeamento. Eu acho que, eventualmente, até um próprio eletro poderia substituir o mapeamento aí. Eu acho que a tomografia, a indicação, sim, ela é bem precisa para você excluir um processo inflamatório, alguma coisa mais direta. E você... O mapeamento sempre ajuda, mas não ficaria tão preocupado com ele. Eu faria sim a tomografia, eu faria também um estudo, porque existem algumas dores de cabeça, chamadas cefaleia de Horton, são cefaleias assim, específicas que dão esse edema no olho. E para fazer uma avaliação, eventualmente, é só colocar dependendo da hora que tem essa dor, você fazer com que a criança durma com a cabeça um pouco mais elevada. Mas eu não ficaria preocupado, se a sua pergunta é sobre o mapa, eu não ficaria tão preocupada com o mapa em si. Eu acho que aí o eletro pode ajudar e acho que também a tomografia ajudaria muito, sim. Doutor, para a gente finalizar e fechar nosso assunto, que a gente abriu a nossa conversa sobre solitária na cabeça. Como a pessoa, então, deve se prevenir para não pegar solitária na cabeça, para não ter esse problema, doutor? Bom, na verdade isso é um problema de política pública, né? Você tem que ter saneamento básico, você tem que ter fossas ou esgoto, você tem que lavar. Olha, esse conhecimento ele é tão antigo da contaminação que já no Velho Testamento tinha como uma lei divina de Deus, uma lei de Deus de lavar as mãos antes da alimentação. Porque se você lavar bem suas mãos antes de se alimentar, comer uma fruta, lavar a fruta, deixar a fruta de molho no vinagre um pouquinho antes de você, a verdura de molho no vinagre, isso tudo vai fazer com que você tenha uma qualidade de alimentação muito boa e provavelmente não terá essas contaminações. Evitar comer verduras e frutas que sejam irrigadas por águas de córrego, onde não tem saneamento, né? Você vai num restaurante, isso é um complicador, porque como você vai saber de onde veio aquela verdura, qual que é a garantia? Não tem. Então, buscar que os governos façam uma política pública em que todo mundo seja beneficiado com fossa, com esgoto, com água encanada,
Eu penso até que até asfalto é importante, né? Eu fico pensando, Patrícia, às vezes, algumas coisas assim, faz-se asfalto, mas a pessoa tem que pagar pelo asfalto que vai fazer. Vai fazer isso, mas a pessoa tem que pagar. Então eu fico pensando assim, para que serve muito o governo, né? Porque se tudo você tem que fazer, uma praça precisa do empresário patrocinar para poder que a praça seja cuidada. A rua, para passar o asfalto na tua rua, você tem que assinar e pagar mês a mês. Tem um monte de cidade, um monte de lugar que isso é feito pela verba pública. Eu acho que tem que ser repensado esse tipo de coisa para poder rapidamente atender todo mundo, porque às vezes nem todo mundo está em condição de pagar, ou às vezes até assina, quer o asfalto. Todo mundo não paga e todo mundo é prejudicado. Isso, então cria-se situações que devia ser dividido para a sociedade como um todo, porque isso beneficia a sociedade como um todo. Você tem o asfalto, você tem água encanada, você tem o esgoto. O que acontece? Evita uma série de despesas com a saúde. Você tem que ter uma série de entretenimento, teatro para o interior a gente não está muito acostumado, mas o teatro, o circo com a participação do povo como artista, você tem que ter alegria, futebol, tem que prestigiar. Eu vejo aí essas ligas amadoras, esse pessoal de coisa. Isso tudo, eu falo, mas doutor, mas por que está falando isso? O que tem a ver com neurocicercose? Tem a ver com saúde, tem a ver com prevenção, tem a ver com qualidade de vida. Então eu penso que tudo tinha que ser repensado. Nós estamos muito acostumados, nós estamos numa sociedade muito confusa, nós estamos numa sociedade que, ao mesmo tempo que você quer combater o mercantilismo, o interesse financeiro, você pede para o interesse financeiro financiar você. Então não dá muito certo. Tá ok, doutor. Então, pessoal, cuidados com higiene, fundamental, né? Fundamental. Doutora, obrigada pela sua participação. Te espero semana que vem. Tenha uma boa tarde e um bom feriado, né? Obrigado, para você também. Ok. E sinônimo de informação, gente, é o Jornal Comércio da Franca. Se você quer um jornal com resposta rápida e... Ok, estamos de volta com o nosso Região Gente ao vivo pela Rede Record de televisão. E agora são 12 horas e 35 minutos. E quem está aqui do meu lado...